Muito boa noite a todos e mais uma vez muito bem-vindos a este lugar. Quero saudar a todos os que estão presentes neste auditório e a todos os que estão a assistir a este programa através da transmissão online que está a ser feita. Ontem tivemos uma reunião muito interessante e tivemos amigos a assistir. Tivemos mais de 400 pessoas nesta sala, cerca de 405 pessoas neste auditório, mais 27 crianças no andar de baixo. E ontem tivemos a assistir, tivemos 155, a média foi 155 ligações a esta transmissão online, e algumas delas vieram de sítios bastante distantes daqui. Eu vou começar pelo mais perto. É que houve algumas pessoas, não foram todas, mas houve algumas pessoas que nos felicitaram e deram mensagens de encorajamento. Eu quero agradecer-vos e quero mencionar, por exemplo, uma amiga de Espinho, que foi a Zita Almeida, uma grande amiga nossa, que disse que bom estar em sintonia com esta bela mensagem vinda de Deus. Depois, eu vou indo um bocadinho mais longe, está bem? Na Guarda tivemos também uma amiga chamada Leonor, que eu não estou certo de conhecer, mas a Leonor disse-nos: os céus estão felizes com este começo abençoado. Depois, um grande amigo pessoal chamado Pedro Esteves, que está mais longe, em Lisboa, disse um abraço a todos, que Deus continue a abençoar e dirigir toda esta equipa. Também, depois, ainda mais longe, no Alto Alentejo, a Isabel e o Miguel Ventura disseram-nos: estamos muito felizes por ver esta conferência. E agora há aqui uma que eu não pude deixar de dizer, porque no Dubai, há alguém no Dubai, que é a Ana Alexandre, que está a assistir e que diz: fica à espera para poder acompanhar aqui no Dubai a sua palavra, a palavra de Deus, uma vez que temos mais 3 horas do que Portugal. Bom, estou feliz da palavra de Deus chegar até ao Dubai. Olá, Ana. Até a minha mãe esteve a ver. Olá, mãe. E a minha mãe mandou-me uma mensagem, não sei, quem estava aqui ontem à noite sabe que eu falei um bocadinho disto, então a minha mãe mandou-me uma mensagem a dizer assim: oh filho, ainda bem que não fizeste uma loucura e não te atiraste da janela abaixo, estamos muito felizes. E por favor, que nunca mais te passe isso pela cabeça, se alguma vez passar, por favor, diz-nos alguma coisa, não guardes para ti. E não, mãe, está tudo bem, estou muito feliz, como vês, as coisas estão a correr muito bem, estamos a ter umas conferências muito, muito abençoadas por Deus. Hoje, o nosso tema é: Deus tem um best-seller, tu podes lê-lo e tu podes compreendê-lo. Deus tem um best-seller, tu podes lê-lo e tu podes compreendê-lo. É importante este tema e vocês vão perceber porquê. Há muito tempo atrás, ou há alguns anos atrás, em 1905, nasceu um homem chamado Viktor Frankl, que em 1933 foi nomeado diretor do pavilhão de mulheres suicidas no Hospital Psiquiátrico de Viena. E foi diretor deste pavilhão de 1933 a 1936. Quando os nazis invadiram Viena da Áustria, ele recusou praticar a eutanásia nestas mulheres. Então, os alemães ficaram um bocadinho zangados com ele e em 1942, ele, a sua jovem mulher que estava grávida, os seus pais e o seu irmão foram lançados em campos de concentração diferentes. Foram separados uns dos outros. Este médico viveu os horrores de Auschwitz, este campo de concentração que os nazis tinham na Áustria. E não só Auschwitz, mas ele passou também pelo campo de concentração de Dachau. E este homem, embora nunca tenha ficado tão conhecido como Freud, por exemplo, Sigmund Freud e Alfred Adler, ele estudou com estes grandes nomes, com estes grandes psicólogos. No entanto, nunca ficou tão conhecido como eles, porque era um pouco jovem e eles não deram muita atenção à sua obra, uma vez que ele não estava muito de acordo com tudo o que eles defendiam. Freud achava que todos os problemas psiquiátricos ou psicológicos das pessoas, todos os problemas de forma mental, estavam de alguma forma
relacionados com frustrações sexuais. E Viktor Frankl dizia, eu tenho tido muitos doentes que eu acompanho e nem todos, na minha opinião, nem todos, alguns sim, mas na minha opinião nem todos são frustrados a nível sexual e por isso, quem sabe, não é só essa a causa das doenças mentais. E depois também Alfred Adler, ele falava muito acerca dos complexos que as pessoas tinham. Achava que cada pessoa com um problema psiquiátrico tinha algum tipo de complexo, como, por exemplo, um complexo que ele falou muito, que ouvimos falar por aí, e não sabemos se foi ele que mais veiculou esta ideia, mas foi ele um dos que veiculou muito esta ideia do chamado complexo de inferioridade. Achava que as pessoas que tinham problemas mentais, quase certeza que tinham complexos de inferioridade. Mas Viktor Frankl dizia, não, eu acho que há algo mais profundo. Eu acredito que há algo mais profundo que por vezes desequilibra o ser humano. E ele contribuiu, muitas pessoas, apesar de não ser muito conhecido, muitas pessoas dizem que ele contribuiu para a psicologia de uma maneira extraordinária. No final da sua vida ele esteve nos Estados Unidos da América do Norte, desenvolveu muito bem um ramo da análise existencial que se chama logoterapia, foi ele que criou este sistema terapêutico, e o que ele dizia era que o ser humano, além de ter um corpo e uma mente, também tem uma dimensão espiritual. E por vezes ele passa por algo que se chama um vazio existencial, ele passa por algo que se chama a falta de sentido. Quando na nossa vida nós sentimos que não temos um sentido para viver, isso é terrível. Ele conta no seu livro, um livro que ele escreveu que se tornou um best-seller internacional, cujo título é O Homem em Busca de um Sentido. Neste livro, ele descreve os horrores que ele passou naquele campo de concentração e ele diz que as várias pessoas que ele via com desejos suicidas era porque eram pessoas que não tinham mais razões para viver. Aliás, ele aconselhou 2 homens que estavam com a vontade de se matar e ele tentou ajudá-los a compreender que eles tinham coisas importantes na sua vida para fazer ou podiam ter uma esperança depois de saírem do campo de concentração. A um deles ele perguntou-lhe, mas o que é que o senhor faz? Não tem nada à sua espera, não há nenhum trabalho importante. E ele lembrou-se, espera, eu estou a fazer um livro sobre geografia, uma coleção de vários volumes sobre geografia, e eu realmente ainda não tinha acabado. Ele disse, então você tem isso à sua espera. Você tem uma missão importante na sua vida. Não desista da sua vida. E por causa disso, o homem não se quis matar mais e ganhou coragem e continuou em vida. Outro tinha uma filha que ele acreditava que talvez estivesse viva e através de levar estes homens a pensar num alvo no futuro, a pensar em algo que lhes dava razão de viver, fez com que eles perdessem a vontade de se matar. Queridos amigos, porquê que 12 milhões de pessoas leram este livro? O que é que faz com que 12 milhões de pessoas leiam um livro que fala sobre encontrar um sentido para a nossa vida? Talvez porque, realmente, enquanto seres humanos, nós precisamos de ter um sentido para a nossa vida. Nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter um objetivo, nós precisamos de sentir que a nossa vida faz sentido, que somos importantes, que temos algo à nossa espera. Será que há um livro que nos fala acerca do sentido da vida humana nesta terra? Mas um livro que não apenas 12 milhões de pessoas tenham lido, mas um livro que seja um livro que nós temos a certeza que seja um best-seller, não só porque é um livro que é muito interessante ler e apresenta mais uma teoria psicológica, ou seja o que for, mas um livro que realmente nos diz porque é que estamos aqui, para que é que estamos aqui, para onde é que nós vamos. Será que há um livro assim? Hoje em dia, todos os dias saem livros nas bancas, alguns deles tornam-se best-sellers, mas será que há um livro que é mais do que um best-seller?
Será que há um livro que foi dado à humanidade por Deus para nós conhecermos aquele que é o caminho, a verdade e a vida? Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus, na semana da Paixão, a chamada Semana da Paixão, a semana antes da sua morte, disse esta frase: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Está mais do que comprovado que estas palavras foram escritas no Evangelho de Mateus há cerca de 2000 anos atrás, e eu acredito profundamente que elas foram ditas por Jesus Cristo. E será que elas estão a cumprir, sim ou não? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham lá em casa? Estou a ouvir a vossa voz. O que é que vocês acham aqui? Acham que estas palavras estão a cumprir? A Bíblia passou de moda? O que é que vocês acham? Leiam comigo alguns fatos impressionantes. Alguém escreveu, Russell Ash, em 1997, 1997 anos depois do nascimento de Cristo, quase 2000 anos depois de Jesus ter dito aquelas palavras. Ele escreveu: ninguém realmente sabe quantas cópias da Bíblia foram impressas, vendidas ou distribuídas. A tentativa da Sociedade Bíblica para calcular o número imprimido entre 1816 e 1975 produziu o número de 2.458 milhões. Vamos continuar. Um estudo mais recente para os anos até 1992 apresenta o número aproximado de 6 mil milhões de Bíblias traduzidas em mais de 2.000 línguas e dialetos. Seja qual for o número exato, a Bíblia é de longe o livro mais vendido de todos os tempos. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Podem dizer: Daniel Gouveia, mas isso é de 1997, isso já está um bocadinho desatualizado. Será que temos dados mais recentes? Sim, temos dados mais recentes. Querem ver? De 1997 até 2002, as Sociedades Bíblicas Unidas distribuíram mais de 2.979 milhões de Bíblias completas ou excertos. 168 mil exemplares são vendidos ou distribuídos por dia só nos Estados Unidos da América do Norte. Agora reparem, encontrei um jornalista americano que escreveu o seguinte em 2006. A observação familiar, estamos habituados a esta frase, de que a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos, eclipsa um facto mais surpreendente. Há algo mais surpreendente do que a Bíblia ser o maior best-seller de todos os tempos. Agora reparem, a Bíblia é o livro best-seller do ano, todos os anos. Quer dizer que todos os anos o livro que mais se vende ao redor do mundo é a Bíblia. É um livro que acabou de ser escrito há 2000 anos atrás. Será que as palavras de Jesus estão a cumprir? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Reparem, calcular quantas Bíblias são vendidas nos Estados Unidos é uma tarefa virtualmente impossível. Mas uma estimativa conservadora é a de que em 2005 os americanos compraram cerca de 25 milhões de Bíblias, 2 vezes mais do que o livro mais recente do Harry Potter, que é um grande best-seller. Não chega aos calcanhares da Bíblia. Porquê? Porquê é que a Bíblia se vende tanto? A cada minuto que passa, contem um minuto no vosso relógio, mais de 50 Bíblias são vendidas. Cada minuto que passa. No mundo, 50 Bíblias são vendidas. 100 milhões de Bíblias são vendidas anualmente ao redor do mundo. Porquê tanto interesse num livro tão antigo? Num livro que alguns dizem que está desatualizado? Num livro que alguns dizem, alguns até grandes autores portugueses, que dizem que a Bíblia é um livro de muita violência e de muita promiscuidade e de muitas coisas assim? Porquê tanto interesse? Porquê é que tantas pessoas o compram, então? Talvez porque na Bíblia
encontramos o sentido da existência do ser humano. Talvez porque na Bíblia aprendemos acerca de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Talvez porque, e esta é a minha razão preferida, talvez porque na Bíblia encontramos a maior história de amor alguma vez contada, que alguma vez se contou no passado e que alguma vez se contará no futuro. A maior história de amor. A história do amor de Deus pela humanidade, que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Reparem, o verso mais conhecido em toda a Bíblia está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigos, vamos falar sobre isso nestas palestras. Será que a nossa existência humana faria sentido se fosse apenas viver aqui há alguns anos, estar muito felizes durante algum tempo, ver os nossos filhos, os nossos netos, quem sabe, para os sortudos, e depois morrer, sabendo que os netos também um dia vão morrer? Será que faria algum sentido? Para que tudo isto se vamos morrer? Não, a Bíblia diz-nos que há algo mais à nossa espera. A Bíblia diz-nos que há uma vida eterna para aqueles que colocam a sua fé no amor de Deus, que foi tão grande que ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. A Bíblia é um livro que está tremendamente bem documentado a nível de fonte literária, é uma fonte credível. Reparem, vamos falar acerca de algumas evidências acerca de quão credível é a Bíblia enquanto fonte literária. Em relação aos Evangelhos, por exemplo, diz-nos este autor, não há nenhuma outra biografia helenística do primeiro século em que o enredo diga que a razão pela qual a personagem central veio foi para morrer. Estão a ver, quando nós pegamos nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, e os comparamos com as biografias, os livros da mesma época que contam a história dos grandes heróis noutras nações à volta de Israel, e até mesmo em Israel, houve vários Messias, houve várias pessoas que disseram: eu sou o Messias dos judeus, e queriam liderar o povo judaico para fazer uma revolta contra os romanos, mas vocês e eu não conhecemos o nome deles, só conhecemos o nome de Jesus Cristo, ainda por cima ele foi morto pelos romanos. Agora reparem, muito interessante, quando pegamos nos Evangelhos e os comparamos com as outras biografias e até biografias atuais, quando pegamos numa biografia de Gandhi, por exemplo, ou numa biografia de um grande homem, nunca nessas biografias nos é dito que esses homens vieram a este mundo para morrer, que era o sentido da sua existência, era morrer. Mas os Evangelhos dedicam a maior parte da narrativa a dizer que aquela pessoa veio para morrer. Toda a narrativa, todos os milagres que acontecem, tudo vai avolumando até ao clímax que acontece na cruz. A Semana da Paixão ocupa a maior parte dos Evangelhos. Porquê? Porque este livro foi-nos dado por Deus para nós conhecermos Jesus Cristo e a sua morte por nós que nos pode salvar. Reparem, a Bíblia é um conjunto de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, escritos ao longo de mais de 1500 anos por cerca de 40 autores. É verdade que há Bíblias um bocadinho mais grossas, por exemplo, as Bíblias que a Igreja Católica normalmente usa são Bíblias que têm os livros deuterocanónicos, chamados apócrifos por alguns, e a Igreja Ortodoxa aceita ainda mais livros, portanto tem uma Bíblia ainda mais grossa. No entanto, a Reforma Protestante aceitou, baseada em vários concílios que houveram, em vários estudos que fizeram, a Reforma Protestante definiu mais ou menos estes livros. Nem todos os reformadores estavam de acordo, mas foram estes os livros que para os protestantes ficou considerado o cânon inspirado por Deus. E são estes os livros, portanto, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, que consideramos como inspirados por Deus, a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Agora, o impressionante nesta história é que
Eram 40 autores, mas eles não escreveram todos na mesma época, não eram vizinhos uns dos outros, eram do mesmo país, no entanto eram pessoas de estratos sociais diferentes, eram pessoas, algumas eram muito instruídas, outras eram pouquíssimo instruídas, mas escreveram algo que, doutrinariamente, está de acordo. Quando nós lemos os Evangelhos e pegamos do Evangelho de Marcos, por exemplo, nós vemos que Marcos tinha um grego muito simples. E Jesus fez isto, e Jesus fez isto, e Jesus fez isto, e Jesus fez isto. Dizem que Marcos foi escrito por este jovem discípulo, não um dos 12 discípulos de Jesus, mas também era um seguidor, e que lhe foi ditado por Pedro. Dizem os entendidos. João, por exemplo, foi um discípulo que viveu com Jesus, que aprendeu a falar com Jesus, apesar de Jesus nunca ter ido à escola. João escreve num grego completamente diferente. E o Evangelho de João foi escrito já no final da vida de João. E vemos que é alguém que constrói as suas frases de uma maneira impressionante, com uma profundidade de sentido tremendo. No entanto, a nível de doutrina, todos estavam de acordo. Como é que isto pode acontecer? Como é que pode ser assim? O rival mais próximo das cerca de 20 mil fontes do Novo Testamento é a famosa Ilíada de Homero, com apenas 643. A Bíblia, sobretudo os escritos do Novo Testamento, estão tão bem documentados na história. Há 5.000 manuscritos à disposição de quem quiser ler os livros do Novo Testamento. Há imensos, portanto é impossível negar que aconteceu e que esteve escrito e que nós temos a Bíblia original. Ninguém põe em causa a Ilíada de Homero. Oh, não, de maneira nenhuma. No entanto, temos muito menos razões para defini-la como fonte literária credível do que temos o Novo Testamento. Mas toda a gente, ou muita gente, quer colocar em causa o Novo Testamento. Porquê? Já vamos ver porque é que a Bíblia é tão perseguida. Mas falamos do Novo Testamento. E o Velho? Será que temos algumas razões a nível literário para acreditarmos que a Bíblia, como fonte literária, tem sentido e faz sentido? O Velho Testamento, no verão de 1947, um mero acaso levou à descoberta dos textos mais antigos até agora existentes. Entre os escritos em pergaminho e papiro que uns pastores beduínos descobriram por acaso numa caverna na costa do norte do Mar Morto, encontrava-se um rolo de 7 metros de pergaminho com a íntegra totalidade do primitivo texto hebraico do livro de Isaías. O livro de Isaías, com mais de 2.000 anos de idade, é uma prova única da autenticidade da tradição da Sagrada Escritura, pois o seu texto concorda com a redação das Bíblias atuais, diz Werner Keller, um grande arqueólogo que escavou imensos lugares bíblicos e que escreveu um livro com 10 milhões de cópias vendidas, um grande best-seller também, e a Bíblia tinha razão. Ele diz-nos que encontraram uma cópia do livro de Isaías. Esta cópia tem mais de 2.000 anos de idade, condiz com o livro de Isaías que nós conhecemos e que temos nas nossas Bíblias atuais, que os especialistas dizem que foi escrito 700 anos antes de Cristo. Será que temos razões para acreditar que a Bíblia, enquanto fonte literária, é credível? Sim, temos. Agora, outra pergunta. Será que temos razões para acreditar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus? Será que temos? Eu acredito que temos. Reparem, fala-nos do livro de Isaías. Se só tivéssemos este livro no Antigo Testamento, vamos supor que só temos este livro no Antigo Testamento, e vamos supor que apenas até só tínhamos um capítulo deste livro. Um capítulo, Isaías, capítulo 53. Podem ler comigo, vou convidar a audiência que está aqui nesta sala. Se alguém lá em casa quiser ler também, eu não vou ouvir, mas pode ler também connosco. Vamos ler juntos, ok? Vamos ler juntos um texto que está em Isaías 53. Eu vou projetá-lo aqui. Vamos lê-lo aqui porque é uma versão mais moderna, a Bíblia para Todos, editada recentemente pela Sociedade Bíblica em Portugal. O livro de Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo, só um capítulo, Isaías 53. Leiam comigo, por favor. Quem acreditou naquilo que ouvimos? A quem foi revelada a intervenção do Senhor? O servo cresceu diante do Senhor como um simples rebento,
ou raiz em terra árida, sem aparências nem beleza para poder dar nas vistas. O seu aspecto não tinha qualquer atrativo. Era desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores e habituado ao sofrimento, e para o qual se evita o olhar. Era desprezado e tratado sem nenhuma consideração. Na verdade, ele suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores que nos eram devidas. E nós pensávamos que Deus é que assim o castigava e humilhava duramente. Mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Todos nós vagueávamos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho, mas o Senhor carregou sobre ele as consequências de todas as nossas faltas. Foi vexado e humilhado, mas a sua boca não se abriu para protestar. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, ou como uma ovelha emudecida nas mãos do tosqueador, a sua boca não se abriu para protestar. Vamos fazer uma pausa. Vocês estão cansados? Não estão cansados? Ok, eu também não. Vamos continuar, está bem? Força! Levaram-no à força e sem resistência nem defesa. Quem é que se preocupou com a sua sorte? De facto, foi suprimido da terra dos vivos. Mas por causa dos pecados do meu povo é que ele foi maltratado. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo entre os malfeitores, embora não tenha cometido qualquer crime, nem praticado qualquer fraude. Mas o Senhor quis esmagá-lo com o sofrimento, para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. Mas o servo verá a sua descendência e viverá por muito tempo, e o desígnio do Senhor realizar-se-á por meio dele. Por causa do sofrimento da sua vida, verá a recompensa e ficará satisfeito com a experiência que teve. O meu servo, que é justo, fará com que muitos se tornem justos diante de mim, pois ele mesmo carregou com os crimes deles. E finalizamos. Por isso, receberá a sua parte entre os grandes e repartirá os despojos com os mais poderosos, já que expôs a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, ele que carregou com o pecado de muitos e intercedeu pelos pecadores. Amigos e amigas, um só capítulo do livro de Isaías. Não precisávamos de mais para mostrar como o Antigo Testamento foi inspirado por Deus e revela a luz que está projetada no Novo Testamento. Reparem como as profecias que vocês e eu acabámos de ler aqui se cumpriram à risca na vida e especialmente na morte de Jesus Cristo. As profecias, eu não tenho hoje tempo para ver tudo convosco, mas as profecias do Antigo Testamento davam detalhes precisos acerca daquilo que ia acontecer na cruz. Podíamos dizer, mas isto foi tudo um grande engano engendrado pelos judeus. Meus amigos, os líderes judeus, na altura de Cristo, não o aceitaram. Até hoje ainda não aceitaram Jesus Cristo como Messias. Como é que eles aceitam este texto? Se fosse um engano, eles seriam o primeiro a adotar esse engano. Aliás, para os líderes judeus que aceitam o Antigo Testamento como inspirado por Deus, e para qualquer pessoa, vamos ser sinceros, para qualquer pessoa que ache que Jesus realmente não é o Messias de Deus, não é o Filho de Deus, para qualquer pessoa que tenha dúvidas em aceitar a existência de Deus e em aceitar a Bíblia como inspirada, temos de reconhecer que basta este capítulo, há muitas mais profecias, mas basta este capítulo
para nós termos de pelo menos colocar a questão: será que isto não foi inspirado por Deus? Será que não estava apontado para Jesus? Será que o Antigo Testamento não estava a dizer: vai vir alguém que vai morrer por vocês para vos salvar dessa vida de sofrimento e para vos dar a vida eterna? Reparem nas profecias que este capítulo ditava, as quais este capítulo fazia e que se cumpriram à risca na vida de Jesus, na morte de Jesus. Reparem, raiz de uma terra seca era desprezado. Jesus viveu a maior parte da sua vida numa cidade de má fama, chamada Nazaré, e foi desprezado por isso. E isto estava profetizado com 700 anos de antecedência. Ferido pelas nossas transgressões. O próprio Pilatos, governador romano, que autorizou a morte de Jesus Cristo, afirmou várias vezes: não acho nele culpa nenhuma. É um homem inocente. Querem matá-lo? Matem-no. Mas não acho nele culpa nenhuma. A Bíblia dizia que ele seria trespassado, seria ferido pelas transgressões, pelos pecados das outras pessoas, pelos meus pecados e pelos vossos pecados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Jesus permaneceu em silêncio durante a maior parte do seu julgamento. Da opressão e do juízo foi tirado. O julgamento de Cristo está provado que, mesmo pelas leis do Sinédrio judeu, foi uma farsa, foi uma injustiça. Nem sequer podiam ter reunido o Sinédrio àquela hora. E a profecia dizia, com 700 anos de antecedência, que o juízo seria opressor, que seria uma tirania, que seria uma injustiça que fariam com Jesus. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Jesus foi sepultado no túmulo de um homem rico chamado José de Arimateia. Levou sobre si o pecado de muitos. O Novo Testamento ensina que Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora reparem, passamos para uma profecia também em Isaías. Pouquíssimos capítulos antes, Isaías 50, diz-nos que no momento em que o Cristo deveria morrer, eu visto os céus de negridão, pôr-lhes-ei um saco para a sua cobertura. Mas podem perguntar, mas como é que tu sabes que esta profecia se referia ao momento da morte de Jesus? Porque exatamente nesse capítulo, a Bíblia diz-nos: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Se vocês lerem esta profecia em Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo, e forem ver em Mateus, o Evangelho escrito 700 anos depois, Mateus capítulo 27, versos 27 a 31, vocês veem que Jesus foi despido e Jesus foi açoitado com um chicote romano, Jesus foi cuspido pelos soldados romanos. O Evangelho especifica aquilo que lhe aconteceu. Não lhe arrancaram talvez os cabelos, não sei, não estava lá, se calhar arrancaram, mas colocaram-lhe uma coroa de espinhos que lhe feriu profundamente a sua cabeça, a sua fronte, que sangrou sem parar para pagar pelos nossos pecados. Isto estava profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento. As suas vestes seriam repartidas pelos seus algozes e a sua túnica sorteada. Ontem falámos acerca do Salmo 22, escrito 1000 anos antes de Cristo. Diz-nos que o Messias seria morto nu, seria despido e seria crucificado nu. Despassaram as mãos e os pés, é o que diz este Salmo, e nós vimos ontem. E diz estes versos, Salmo 22, versos 17 e 18, poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. 1000 anos antes de Cristo, David não podia saber que os soldados que estavam, os 4 soldados que estavam à volta de Jesus, queriam repartir as suas vestes e queriam lançar sorte sobre a sua túnica, porque era feita de uma só peça, não tinha costura, era toda tecida de alto a baixo. Uma última. Diz-nos o Salmo 69 que o apóstolo Paulo também atribui a David, portanto, escrito 1000 anos antes de Cristo: deram-me fel por mantimento e na minha sede deram-me a beber vinagre. Profecia cumprida também, lemos do Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 a 30, que Jesus teve sede, clamou: tenho sede, para que as profecias se cumprissem. E levaram-lhe uma esponja com vinagre à boca. E foi no momento em que ele travou, em que ele provou o cálice amargo dos nossos pecados, simbolizado por aquele vinagre, que ele depois expirou. Amigos, tudo estava profetizado.
será que é tão difícil assim? Será que as razões pelas quais nós não queremos aceitar a Bíblia e aceitar o Deus da Bíblia, será que essas razões não são realmente a nossa racionalidade, mas são a nossa dureza de coração às vezes? Porque eu vos digo, temos razões válidas em que assentar a fé cristã. Jesus disse aos judeus do seu tempo, estudam as Escrituras com muita atenção e julgam encontrar nelas a vida eterna. Contudo, as próprias Escrituras falam de mim. Jesus disse, o Antigo Testamento aponta para mim. O apóstolo Paulo escreveu ao Timóteo, seu jovem discípulo, e disse, tu, porém, mantém-te firme naquilo que aprendeste e aceitaste confiante. Sabes bem de quem o aprendeste e que desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Era só o Antigo Testamento que havia naquela altura. E o apóstolo Paulo diz depois, sabes que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. O próprio Antigo Testamento, apesar de ter histórias que por vezes nós não compreendemos muito bem, o Antigo Testamento apontava para Jesus, para a cruz do Calvário. O Antigo Testamento fala acerca de Jesus e o Novo Testamento muito mais. E se a Bíblia não for apenas um conjunto de livros antigos? E se a Bíblia for algo que Deus deu ao ser humano para que pudéssemos conhecer Jesus Cristo e ter a vida eterna? E se Deus estiver a revelar a vocês e a mim neste livro, podemos dizer, mas eu não tenho tempo para ler. Meu amigo, não tens tempo para ler? De certeza que tens tempo para comer. Tens ou não tens? Temos de ter, senão não estavas aqui e eu também não. Pode ser que olhes para mim e dizes, o pastor não come. Não, eu como. Pode não parecer, mas eu como, e como muito bem. No entanto, a verdade é que temos tempo para comer. Temos tempo para trabalhar, temos de ter tempo para trabalhar. Porque se nós não tivermos tempo para trabalhar, os nossos filhos não vão para a escola, e não podemos comer, e não podemos vestir, e temos tempo para engraxar os sapatos. Bom, hoje em dia já não se engraxa os sapatos. O meu pai engraxava os sapatos, eu cresci a vê-lo engraxar sapatos. Pelo menos uma vez por semana ele engraxava os sapatos. Hoje em dia compramos os sapatos novos, não é? Não se engraxa. Mas temos tempo para tanta coisa. Para lavar os dentes, para escovar o cabelo, para pôr a maquiagem, temos tempo para tanta coisa. E se a Bíblia fosse o remédio de Deus para nós sermos curados, não apenas nesta vida, mas para vivermos eternamente? Se o médico disser, se tu não tomares este remédio, meu querido amigo, tu vais morrer daqui a 3 dias. Vocês tomavam o remédio ou não tomavam? Eu tomava o remédio, tomava 3 vezes por dia, se fosse preciso. Deus chamou-nos a ler a Bíblia, porque Ele sabe o que é que lá está escrito, foi Ele que a inspirou. Amigos, Jesus falou acerca da Bíblia em palavras muito interessantes. Disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas, Novo Testamento, e coisas, o que é que lá está? Velhas, Velho Testamento. Há quem diga, Jesus veio, agora temos o Novo Testamento, é o mais importante, o Antigo Testamento foi anulado. Será que foi isso que Jesus ensinou? Havia uma antiga aliança, há uma nova aliança, mas as alianças estavam centradas em uma só pessoa, em um só Cordeiro. João Batista olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi sacrificado quando Adão e Eva pecaram a primeira vez. Leiam a história da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, o Cordeiro está lá. Quando houve pecado, houve um Salvador. Quando o homem se afastou de Deus, houve alguém que o trouxe de volta para Deus. E esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do meu coração e do vosso coração, se vocês quiserem. Cordeiro de Deus, nos sacrifícios que Abraão apresentava, conta-nos a história da Bíblia. Todos os patriarcas do Antigo Testamento apresentaram sacrifícios. Os sacrifícios no santuário israelita, dirigido por Moisés e por Arão. Um sacrifício, sempre um cordeiro inocente a ser sacrificado pela culpa dos pecadores. Esse cordeiro apontava para uma vítima inocente que deveria morrer por nós na cruz do Calvário. A Bíblia é um livro escrito para nos ajudar a conhecer este Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Apocalipse, fala-nos acerca de um grande engano que virá para
toda a terra nos últimos dias da história terrestre e diz-nos que no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, não poderia haver mundo nesta terra tão pecaminosa, não poderia haver vida se não houvesse a morte de um Cordeiro que nos deu este tempo de graça para podermos conhecer a Deus, se assim o quisermos, e termos a vida eterna. O Apocalipse diz-nos que nesse grande engano, aqueles que colocaram a sua fé em Jesus, aqueles que foram cobertos pelo sangue de Jesus, aqueles que foram transformados pela graça de Jesus, esses têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e não serão enganados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há paralelos fascinantes. Amigo que estás a ver pela internet, podes nunca ter ouvido isto antes, mas Deus hoje está a falar contigo. Deus está a falar contigo, querido amigo, querida amiga. Deus quer falar contigo. Deus quer mostrar-te que este livro não é apenas um livro. Deus quer mostrar-vos a vocês que estão aqui neste auditório que este livro não é apenas um livro. Foi-nos dado por Deus para apontar para o Cordeiro de Deus. Reparem nas evidências que a própria história da Bíblia relacionada com o seu personagem principal, Jesus Cristo, as próprias evidências que nós temos de que este é um livro inspirado por Deus e de que Jesus não é falso, mas é o verdadeiro Filho de Deus. Reparem, Jesus, de acordo com a Bíblia, era divino e tornou-se humano. Ou seja, era Deus e era homem. A Bíblia foi inspirada pelo divino, foi inspirada por Deus e escrita pelo humano. Agora reparem, Jesus na Bíblia é a palavra encarnada de Deus. Deus falou e tudo se fez. E a Bíblia chama a Jesus a palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada de Deus que, de acordo com Hebreus capítulo 1, sustém todas as coisas pelo seu poder. Agora reparem, e manifestou-se como um homem pobre, simples e humilde. Deus é maravilhoso. A Bíblia, Jesus é a palavra encarnada. A Bíblia é a palavra escrita de Deus que revelou e regula todas as coisas. Jesus foi perseguido e morto, tendo depois ressuscitado e ascendido aos céus. A Bíblia foi perseguida e morta, entre aspas, tendo depois recebido a atenção universal. Daniel Gouveia, pastor, o que é que você está para aí a dizer? Não conhece a história? Deixem-me lembrar-vos, deixem-me trazer-vos um pouco a história à memória. Pode ser? Reparem, a Bíblia foi perseguida no início da Idade Média, quando os cristãos começaram a ler a Bíblia, as Escrituras, e começaram a comparar a simplicidade de Jesus, a pobreza de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus que perdoava de graça, e começaram a ver os abusos que a igreja estava a fazer, a riqueza na qual os líderes da igreja viviam, o perdão que eles compravam com as indulgências. Então, começaram a insurgir-se e dizer, não, vamos ler a Bíblia. Os próprios crentes cristãos da altura disseram, não, vamos ler a Bíblia. O que é que aqui está? Os líderes da igreja não estão a fazer bem. E então aconteceu. Na verdade, o estudo e a pregação da Bíblia era um assunto do clero. Não se esqueçam. Minha mensagem esta noite é, Deus tem um best-seller. Deus tem um livro para tu leres. Tu podes lê-lo e tu podes compreendê-lo. Pastor, eu não sei ler. Não faz mal. Se tu não sabes ler, há Bíblias em áudio hoje. Podes ouvir a Bíblia. Amigo, Deus tem um best-seller. Tu podes lê-lo e compreendê-lo. Na altura, a Bíblia era assunto do clero. Quem ousasse violar esse status quo corria o risco de ser taxado de herético e mandado para a fogueira. Este mesmo autor, por acaso é um autor italiano, muito interessante. Em Itália, ele diz no seu livro, eu resumi, o inquisidor de Veneza proibiu os tipógrafos de imprimirem traduções da Bíblia na língua comum em 1558. Em 1559, os crentes católicos foram proibidos de ler ou possuir uma Bíblia traduzida para italiano, salvo com licença concedida pela Santa Inquisição de Roma. Não gostamos de falar nela, mas ela existiu. A Inquisição existiu. E queimou Bíblias. E queimou pessoas que liam a Bíblia. Em 1596, esta proibição foi restabelecida. Nas décadas seguintes, centenas de Bíblias e Evangelhos, em igrejas, conventos e habitações particulares,
foram apreendidos e queimados. Jesus foi perseguido e foi morto. A Bíblia foi perseguida. A Bíblia foi, na Idade Média, na Idade de Trevas, foi colocada de parte. Foi espantada para os desertos. As pessoas tinham de andar em cavernas a copiar a Bíblia, porque senão eram queimadas. Porque ninguém queria que eles lessem a Bíblia e começassem a pensar por si mesmos e a conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, que nos perdoa de graça. Não temos de pagar pelo perdão. Será que não há evidências suficientes para colocarmos a nossa fé na Bíblia? Porque a profecia, diz-nos a própria Bíblia acerca dela, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora temos de perceber bem o que é inspiração. A inspiração não significa que Deus ditou a Bíblia, não. Há 3 fatores importantes acerca da inspiração. Primeiro, a Bíblia revela o melhor e o pior da humanidade, mesmo quando fala acerca dos seus heróis. Isto é uma das maiores provas da inspiração da Bíblia. Os textos que foram escritos naquela época, em 1500 anos de distância, os textos das nações à volta, que foram escritos e que são da mesma época dos textos escritos da Bíblia, falam acerca dos heróis das suas nações como grandes guerreiros que ganharam todas as batalhas. A Bíblia diz que eles muitas vezes perderam, a maior parte das vezes perderam porque foram infiéis. A Bíblia retrata claramente, sem sombra de dúvidas, sem problemas, retrata o bom e o mau da humanidade. Retrata os piores pecados dos seus heróis. Os homens que escreveram foram inspirados por Deus. Isso não significa que as palavras foram ditadas. Portanto, a Bíblia não foi ditada por Deus. A Bíblia foi inspirada aos autores. E foram os autores inspirados por Deus que escreveram. Estas palavras não são exatamente as palavras que Deus disse. Só há uma pequena parte da Bíblia, os 10 mandamentos, que está escrito, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus, são de redação divina. O resto não. O resto foi escrito por homens imperfeitos, numa linguagem imperfeita, mas inspirados por Deus. Terceiro, o fato de haver passagens difíceis de compreender não retira nenhum valor à validade da Bíblia, mas aumenta a sua credibilidade como livro inspirado. Meu filho tem 4 anos de idade, feitos na terça-feira. E ele aqui há pouco tempo atrás perguntou-me assim: papá, como é que eu nasci? Bom, filho, nasceste, estavas lá na barriga da mamã e depois vieste cá para fora. Ele: sim, mas como é que eu fui lá parar? Um dia estávamos a fazer a cama e ele já me tinha feito esta pergunta antes. Eu disse-lhe qualquer coisa de uma semente e ele diz: foste tu que puseste lá uma semente na mamã? Eu disse: sim. E como é que puseste? Foi pelo umbigo? Oh, por favor. Há coisas que o homem não consegue bem explicar. Diz: olha, filho, eu não sei bem como é que eu tenho de explicar. Vamos falar com Jesus, vamos pedir a Jesus que nos ajude. Fiz uma oração com ele: Jesus, ajuda-me a explicar isto ao Lucas, eu não sei o que é que eu vou dizer. E estava a levá-lo para a escola, ele estava atrás de mim, na cadeirinha, e comecei: olha, sabes, há uma coisa que se chama sexualidade. Ele ficou assim muito sério, a olhar. E há um homem, sabes, cada homem tem a sua mulher, e depois passava um bocado e ele: olha papá, olha ali um carro a passar. Pronto, filho, olha, tu preferes que o papá diga tudo até ao fim ou queres que eu espere até tu seres mais grandinho para te explicar? Podemos esperar mais um bocadinho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é muito bom, Deus é muito nosso amigo, não é? Como é que vocês queriam que Deus vos explicasse os mistérios da vida se nós ainda nem as coisas mais pequeninas e mais simples conseguimos compreender? Deus ensinou-nos coisas na Bíblia que nos ultrapassam. Falou com uma linguagem que podemos compreender. Um pai deu o seu filho. Mas claro que isto é transcendente e ultrapassa em muito, muito aquilo que nós podemos compreender. Por isso não sabemos tudo, mas podemos saber que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir,
no caminho da justiça, para que todo aquele que pertence a Deus seja reto e perfeitamente habilitado a executar o que é bom. Quando tu estudares a Bíblia, podes seguir estes simples conselhos que te ajudarão. Pede ajuda a Deus antes e durante o estudo. A Bíblia foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, para que tu a compreendas, antes de a leres, pede tu próprio. Não peças a outra pessoa para a ler para ti, a não ser que não consigas ler tu próprio. Se não consegues ler tu próprio, pede alguém para ler para ti, vai ser bom para ti e para aquela pessoa. Mas tu, pede a Deus, Senhor, ajuda-me a compreender. Ajuda-me, fala ao meu coração. Que o Espírito Santo que tu prometeste me ilumine, me guie e me ajude no meu estudo. E enquanto lês, fala com Deus acerca daquilo que tu estás a ler. Toma a decisão, segundo ponto, de harmonizar a tua vida com o que aprenderes. Jesus chamou prudente à pessoa que lê, que ouve a palavra de Deus e que a pratica. Se conheces estas coisas, tens de as praticar, senão elas não te vão fazer bem nenhum, podem-te até fazer mal. Porque depois vais ser responsável por coisas que tu sabias e que não praticaste. Terceiro, lê uma pequena parte e medita na mensagem até a interiorizares. Como é que se medita na Bíblia? A meditação cristã é completamente diferente da meditação oriental. A meditação oriental é um esforço para esvaziar a mente. A meditação cristã é um esforço para encher a mente com os pensamentos de Deus. Jesus nunca citou um capítulo inteiro. Jesus dizia apenas uma pequena frase. Prova de que ele, como ser humano, tal como nós, meditou. Lê uma pequena frase. Tu, quando lês a Bíblia, lê uma pequena frase, um pequeno verso, ou uma pequena passagem, uma história dos Evangelhos, ou nos Salmos, uma oração nos Salmos, é por aí que se deve começar. E medita nisso. Pensa, meu Deus, o que é que tu me estás a dizer com isto? Medita. Eu hoje li acerca de Jesus quando chamou Mateus, que era um publicano, era uma pessoa que ninguém gostava, e Jesus disse, segue-me. E Jesus tinha algo tão atrativo, tão magnético nele, que as pessoas deixavam tudo. Mateus deixou tudo e seguiu. E eu estava a ler e disse, meu Deus, o que é que tu me queres dizer com isto? Dizer, Daniel, se eu escolhia Mateus, que era um homem perfeito, também te posso escolher a ti, que és um homem perfeito. Também te posso escolher a ti, que és uma mulher imperfeita. Se Deus te está a chamar para o seguires, se Deus te está a chamar para colocar a tua vida em harmonia com este livro, amigo, não hesites, faz o que Mateus fez, deixa tudo e segue a Jesus. De quarto ponto e último, relaciona cada leitura com a pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus é a personagem principal das Escrituras, tens de relacionar cada Escritura com Jesus Cristo. Eu tinha, há alguns anos atrás, eu e a minha esposa fomos passear à Madeira. E a Madeira tem as chamadas levadas, que são podemos fazer umas caminhadas ao lado de uns cursos de água pelas montanhas da Madeira. E andámos 14 km, fiquei um bocadinho mais magrinho do que estou, e quando nós chegámos a um ponto onde havia uma gruta, um amigo, que nós fomos com um casal amigo, o amigo que nos levava disse, agora está aqui uma gruta, mas não há problema, eu tenho uma lanterna. Então ele ligou a lanterna, só que éramos 4 pessoas e a gruta era muito fininha. Sabem o que é que aconteceu? Este amigo ficou com muitos galos na cabeça. Eu também, a minha esposa também, porque só uma lanterna para 4 pessoas não dá. Por isso é que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amigo, Deus quer que tu leias a Bíblia. Se tens tempo para outras coisas, tens de encontrar tempo. Nem que seja alguns minutos para leres a tua Bíblia, falares com o teu Deus e deixares Deus falar com o teu coração. Mary Jones, uma jovem de 8 anos de idade, uma criança de 8 anos de idade, conheceu a Jesus e entregou-se a Jesus. Um ano depois, começou a poupar dinheiro. Uma jovem no país de Gales, há muitos anos atrás, começou a poupar dinheiro. 6 anos de poupança. 6 anos em que ela poupou dinheiro para comprar uma Bíblia. Era o seu sonho, era ter uma Bíblia. Passados 6 anos, esta jovem caminhou 40 quilómetros descalça. 40 quilómetros descalça. Desde a sua cidade natal, desde o seu sítio onde ela vivia, até Bala, para comprar uma Bíblia
do reverendo Thomas Charles, que quando viu aquilo, uma jovem que na altura tinha 15 anos, no memorial diz 16 anos, porque eles contavam o ano que estavam a viver, ela tinha ainda 15 anos, com 15 anos andou 40 km a pé, porque ela queria ter uma Bíblia e queria ler a Bíblia. Era uma pessoa simples. Quando nós lemos o que ela escreveu na contracapa da sua Bíblia, simples, 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 mas conseguiu ler a Bíblia e conseguiu compreendê-la. Tu vais conseguir ler e vais conseguir compreender, amigo. Lê a Bíblia. Deus tem algo a dizer-te na Bíblia. Este incidente foi a causa da formação da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. E é por causa desta sociedade que milhares de Bíblias são distribuídas ao redor do mundo todos os anos. Amigo, pode não parecer. Pode não parecer. Jesus parecia apenas um homem. Um homem que ninguém gostava, que ninguém amava. Um homem de quem toda a opinião pública o rejeitou. Um homem que estava cheio de cuspe seco na cara, cheio de sangue, com as suas costas a sangrar, o seu rosto a sangrar. Ele não parecia Deus, não parecia o Filho de Deus. E Pilatos deixou que a multidão fizesse aquilo que ele devia ter feito, que era tomar uma decisão em relação a Jesus Cristo. Este livro, por mais antigo que possa parecer, por mais ultrapassado que te possa parecer a ti, porque é o maior best-seller de todos os tempos, este livro foi inspirado por Deus. E Deus quer falar ao teu coração através deste livro. Vais deixar que Ele faça isso? Colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe eu andei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me forças, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, ajuda-me a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixes ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova a minha fé e ensina-me a obedecer. Dá-me forças, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres,
Ajuda-me a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dares o teu perdão. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, ajuda-me a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber os teus milagres, ajuda-me a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Amém. A Bíblia é um livro de perdão, é um livro de força, é um livro de esperança, porque tudo o que de antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A esperança da vida eterna está aqui para ti e para mim. Hoje eu vou orar. Vou pedir a Deus que te dê a ti e me dê a mim. Te dê a ti que estás lá em casa e a ti que estás neste auditório e a mim força para estudar a Bíblia e receber este perdão, esta esperança e este poder que vem de Jesus. Aqueles que quiserem orar comigo, então inclinem as suas cabeças, fechem os seus olhos, digam amém no final se concordam com o que eu vou pedir. Pai nosso, que reinas, que habitas nos céus e que te manifestaste na terra através do teu Filho Jesus Cristo e que agora nos revelaste esta história de amor na Bíblia. Nós queremos esta noite agradecer-te por teres tornado tão claro que este livro não é um livro qualquer, mas é um livro inspirado. E eu quero pedir que me dês a mim e a cada pessoa que está a ouvir estas palavras neste momento, ou a ver esta transmissão, a receber esta mensagem, que cada um possa tomar tempo para, com oração, com humildade, mas com fé, ler, meditar e colocar a sua vida de acordo com a Bíblia. Obrigado pela força e esperança que nos dás, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos amigos, chegamos ao fim esta noite. Amanhã vamos falar acerca do tema Não estás aqui por acaso, foste criado com amor e para amar. Foi um prazer estar convosco. Até amanhã, se Deus quiser.